Então é o seguinte, galera, vamos tentar montar um plano, um manual, um mapinha para você conseguir entender essa parte de eletricidade e eletrônica básica, beleza? Minha caneta não tá muito forte, mas eu escrevi aqui no quadro os passos que você vai ter que cumprir e eu vou comentar cada um deles. Então eu escrevi aqui, plano eletrônica básica, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é conhecer a história. E aí eu já falei isso aqui num vídeo anterior, não lembro qual vídeo era, mas eu acho que, se eu não me engano, era onde eu contava um pouco sobre a minha história, sobre um pouco da minha trajetória. E eu falei por que era tão importante você saber história. Eu acho que foi também no vídeo onde eu falei por que você precisava ter contato com eletrônica antes da faculdade. E um dos motivos principais é a questão da história. Por quê? Você não pode simplesmente... Não é que você não pode, não posso simplesmente afirmar isso de uma maneira tão concreta, mas eu não acho ideal que você escolha algo por mera... Como que eu posso dizer? Por mero impulso, por mero incentivo dos outros, ou por algo que não seja palpável para você, sem um processo de experimentação. Então eu acredito que a história é muito importante na hora de você escolher uma área. Então entender a história da eletrônica, da eletricidade, pode te ajudar a decidir se essa é realmente a área que você quer seguir. Porque se não for, você vai perder muito tempo durante a faculdade. Eu contei uma história nesse vídeo, desse podcast que eu fiz para vocês, e vou repetir ela novamente. Um professor meu do Senai, ele contou que ele tinha um amigo onde só os dois conseguiram fazer o curso em 6 anos numa universidade particular aqui de São Paulo. E só os dois conseguiram fazer em 6 anos e formar sem DP. E o interessante é que mesmo os dois formando sem DP, tal, sem da área da eletricidade, só um professor continuou seguindo carreira na área. O outro amigo dele foi para áreas totalmente diferentes. Depois ele tentou fazer jornalismo, fotografia, algo assim, algo totalmente nada a ver. E não é uma questão de que ele perdeu 6 anos da vida dele. A gente pode ser que ele não pense assim. Mas talvez se ele tivesse encontrado o que ele realmente queria antes, ele não teria ficado 6 anos fazendo algo que não era realmente o que ele queria. Por isso que eu acho que a história é fundamental dentro dessa parte de escolha de carreira, até para você não simplesmente se tornar só mais um ou estatística dentro da universidade, desistir e não conseguir dar prosseguimento ao seu curso. Como eu já falei 300 vezes, dentro do Senai, se os meus amigos que se formaram chegaram a 20 e poucas pessoas, se quase metade ou menos da metade tá realmente seguindo carreira na área, é muito, porque ali dentro eles já perceberam que realmente não era o que eles queriam. Então isso é bastante interessante para você. E a história pode te ajudar muito nisso. Não pule essa parte, porque isso pode ser fundamental para você e também pode aguçar sua curiosidade. Uma forma que eu também já citei para vocês, de você saber se você deve continuar ou não seguindo esse plano, seguindo esse manual aqui, é caso a história aguce sua curiosidade, você tem interesse de prosseguir, pode ser uma boa indicação, uma boa tendência de que você realmente gosta de eletrônica e vai ter um bom aproveitamento durante sua trajetória, durante sua carreira. Você não vai ter tendência em mudar de área, ou se mudar vai ser algo muito similar, beleza? Qual que é o segundo passo? É você entender os fundamentos básicos. E eu acredito que, de certa forma, os fundamentos básicos estão dentro da história também. Porque quando eu falo sobre fundamentos básicos, eu entro na questão de transmissão de energia por corrente alternada e por corrente contínua. E aí a gente entra de novo nos dois maiores cientistas, que eu acredito da parte da eletricidade, da parte de transmissão de energia, que é Nikola Tesla e Thomas Edison. Aí você vai, consequentemente, acabar caindo no surgimento da corrente alternada e da corrente contínua. Já fiz um vídeo aqui no canal, tem uma playlist que se chama Auleletrônica. E dentro dessa playlist de Auleletrônica eu já dei algumas aulas. E a primeira delas foi como você consegue realmente ter energia, né? Como é que surge a energia? Vem do nada? Então, nesse vídeo eu expliquei sobre corrente alternada e corrente contínua. Como que você consegue ter energia gerada por corrente contínua e energia gerada por corrente alternada, ou como você quiser pensar aí, né? Se você quiser pensar que tensão gera corrente ou corrente gera tensão. Vai lá nesse vídeo que você vai entender melhor como tudo isso funciona. Beleza. Depois que você entendeu a parte de transmissão de energia por corrente alternada e por corrente contínua, né? Entendeu os fundamentos a fundo, realmente foi lá atrás de aprender aquilo, com alguns vídeos aqui no meu canal você também vai aprender bastante. Inclusive, aqui no canal eu falo coisas que talvez você não encontre em outros vídeos, então pode ser interessante para você assistir. Não, mas beleza. Vai ser bastante interessante pra você sim, galera, independente do vídeo que você assista aqui no YouTube. Depois você vai partir pra uma parte que aí sim, ó, depois de tudo isso aqui, que aparentemente aqui no quadro, na lousa, é pouca coisa, mas não é, você vai pra parte que os vestibulares abordam, que é a parte de grandezas elétricas. Então, basicamente, o que o vestibular fala pra vocês é sobre corrente, sobre tensão, sobre resistência e sobre potência elétrica. E nada tão a fundo, é só o conceitinho ali pra você conseguir aplicar nos exercícios de vestibular, que é o intuito do vestibular, saber o básico de cada área para que você consiga resolver os exercícios. Mas no caso dos vestibulares, para quem já teve
experiência profissional, para quem já fez curso profissional, para quem já fez curso técnico, a parte de eletricidade de qualquer vestibular é muito simples e muito fácil também. Uma coisa que eu indico aqui para vocês nessa parte de fundamentos básicos é a parte de eletromagnetismo, que vai estar envolvida de alguma forma na parte de transmissão de energia. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais já dentro desses fundamentos básicos, você já pode entrar também nessa parte de eletromagnetismo, que vai ser bastante interessante para você. Afinal, o eletromagnetismo é o que permite a maioria das coisas que a gente conhece hoje dentro da eletricidade. E aí você pode ver um pouco dos experimentos de Faraday, a leis de Faraday e de Lenz, que complementam os experimentos de Faraday. E isso vai ser bastante importante para você, beleza? Então olha o salto que você dá, ou que o vestibular, ou que a escola pública, ou que qualquer lugar que está preparando você para o vestibular dá antes mesmo de falar sobre isso aqui. Vai direto para a parte de grandezas elétricas. E isso pode ser, como que eu posso dizer, não é uma preparação básica para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar, beleza?